Mountain Quest, que abríamos há un bocado as inscripcións están a correr moito ben, non paso a reclamar diso. Mais aínda, Mountain Quest conseguimos facer desde esa paixón persoal de un grupo moito pequeno de persoas, moito pequeno mesmo, que depois con a axuda e con os servizos pagos de entidades e staff conseguen facer algo especial en un día. Este ano sei que van a aliñar os dois. Tamén digo, André vai aliñar porque está registrado que xa vi, e son dois casos extraños e contrarios, e é o Clamote, nesta época, André, tú non sabes, xa está a dicer, este ano non vou, é o meu último ano, estou vello, leva así 4 anos. E Eu comeza, já, pois Não, eu já o não, conheço assim há muito tempo. este ano eu vou. é mesmo, Eu era, só não vou se estiver a trabalhar. porque, Mas este ano digo que vou. sim, leva anos, desde antes da pandemia, Este ano não, diz que vai e não vai. e sim, sim, se calhar este ano. André, ao contrário, Clamote sempre acha que está a treinar ben, mas que já non dá, porque isto está, as persoas están a estragar a cabeza. André consegue aliñar na Mountain Quest sen treinar, o cual non é un exemplo mesmo bom. É, mais ou menos. Não, mas para mim o Mountain Quest não é para discutir, acho que é pelo espírito da prova em si. Estamos a falar de provas e cada prova tem a sua mística e o seu espírito, e há muitas ultramaratonas, mas acho que o Mountain Quest, o espírito é diferente. Não consigo encarar como uma prova, encaro como um desafio de superação. É engraçado, porque os dois, no caso do Tiago, acho que é o atleta marcado no Hall of Fame da Mountain Quest como o atleta con máis vitorias ou visitas ao podio en cualquier categoría. Já gañou en duplas, gañou a solo, ten mutante 2 veces, gañou, acho que 3 veces Master 40, xa está vellote, isto é unha coisa que hai que contar que é así. Tamén Master 30, acho que tamén tiñas gaño, como este ano apaguei a categoría Master 30, se alguén reclama, by the way, é culpa destes dois, eu perguntei aos dois. Os dois coincidían na mesma liña, perguntei a unha terceira persoa, coincidiu na liña, e dixen, ok, fora. Agora explico por qué. Mas iso, que son dois casos diferentes, e iso, para min, a sorpresa non é que o Clamote goste da Mountain Quest, onde ele é probablemente a persoa máis relevante confrontal na prova, que todo o mundo coñece, todo o mundo fala, todos os españoles preguntan por Clamote, todo o mundo quer saber. Tamén vou perguntar agora, hoxe quería facer algo breve, mas quería saber se para ele é xato. Mas tamén a pregunta primeira para André, que é o tipo que máis me sorprende, e é alguén acostumado a gañar en distancias hipercompetitivas, tanto en estrada, XCO, en maratonas, e de repente apareces acostumado a gañar campeonatos de Portugal, recoñecido por ser un dos mellores atletas europeos nas túas disciplinas, e apareces na Mountain Quest, que está completamente fora do que acostumas a facer, e consegues desligar esa fixa, sorprende. Como é que tú consegues conectar con algo tan fora do que tú viñas a facer? Eu já tinha tido várias oportunidades de ir ao Mountain Quest. Quando andava melhorzinho, tinha tido a Sim. oportunidade de ir. Nunca fui por causa da época em que era e pelo meu medo do tempo que poderia recuperar para normalmente campeonatos nacionais de estrada, que coincidiam mais ou menos nessa data. Ano passado não, há 2 anos fui, é a melhor forma que ano passado, e a cabeça não estava lá, cheguei ao quilómetro 100 e cortei. O ano passado posso dizer que foi o ano com menos treino, ou com menos capacidade estava para concluir, mas encarei-o de forma que desse por onde desse, chegasse a que hora chegasse, podia concluir e consegui fazê-lo. E acho que tudo depende muito do objetivo ou da forma com que encaras, seja o Mountain Quest, seja que desafio for. E vezes é como eu digo às pessoas, eu sei de onde é que vim e sei onde é que vou parar. E há aqui um intervalo em que eu ganho corridas, mas antes disso não ganhava e depois disso não vou ganhar. Isso aí acho que é o ciclo da vida. E para, Agora eu quero continuar a andar de bicicleta, seja de que forma for. e para ti, Tiago, que já digo, e é a serio, todo o mundo acho que sabe, és unha das persoas relevantes, o frontal máis famoso da Mountain Quest, probablemente. Chega a ser chato, é só a brincar, non pensas niso? Não, eu vejo isso, abraço isso com emotivamente, pronto. O André foi um super atleta, como ele disse, e provavelmente a vida muda e ele agora está numa fase completamente diferente. Pronto, foi um atleta que aproveitou aquela galvanização,
tal como eu aproveito o que o Mountain Quest acaba por me dar. Eu sempre fui um atleta muito regular, nunca fui um atleta excepcional em termos de resultados, mas tenho andado progressivamente mais, acho que até estou a andar mais agora quando caminho para velho. Pronto, mas sempre fiz ali top 10, top 5 a nível do meu escalão, nas gerais, faço top 20 mundial facilmente, ou pelo menos em quase sempre, e tenho sempre os resultados regulares. O Mountain Quest acaba por me dar um reconhecimento que nunca tive, porque nunca fui campeão nacional, nem nada que se pareça, apesar de ter sempre tempo de ganhar a taça, se for preciso. Pronto. E por isso é que eu abraço e aceito esse reconhecimento, que acho que é das melhores coisas que eu tenho na minha carreira. Depois tudo o resto vem pela minha regularidade e pela minha maneira de estar. Pronto, são coisas um pouco diferentes, mas o André tem N títulos de campeão nacional e pronto, e eu tenho um título de vencedor ou de gajo mais vestido no Mountain Quest. E pronto, opa, acho que de certa forma é retribuir o reconhecimento que isso dá. Sou um senhor importante por causa disso. As pessoas, acho que a imagem que mais associam a mim é essa. Pronto. Sim, foi importante. Mountain Quest é uma prova que está a crescer, que cresceu muito nos últimos anos e acho que cresce por causa de todas as pessoas que alinham e custa. E ás veces as persoas acham que estou a brincar. Non, o atleta non é por un atleta, non é por un campeón, é pola soma de todas as persoas que por lá pasan e por lá deixan a súa enerxía, os seus soños, tanto aquel que consegue gañar como que só consegue terminar ás 11 da noite e é espectacular, ou quen desiste porque é mellor e a liña no ano a seguir. Todo iso envolve no Mountain Quest e acho que Clamote conseguiu representar moito ben un mix de todos os espíritus. Cando chegou o André, si, a verdade é que eu tiña convidado a André no pasado e comprendía o que André dicía, que non podía porque estragaba a súa época competitiva, ou a porra da Mountain Quest. E no fondo eu gostaba disso, porque mostraba que a Mountain Quest era tan dura que podía deixar descarregar a André, e gostaba disso. Mas tamén o André, cando liñou agora, entrou moito ben nesa sintonía que nós queremos mesmo conservar, e somos fanáticos disso, somos esa idea do espírito da coisa. O espírito da coisa é... Eu non teño que explicar o que é o espírito da coisa. É aquilo que acontece na Mountain Quest, que representa moito ben o Tiago Clamote, e que já representa tamén moito ben o André, e que é partillado. O facto, hoxe non sei quando estamos, en hora e tal, quase 200 inscripcións levábamos. É un evento elitista, fechado, en realidade, a un número de practicantes moito curto, que é o facto polo cual é complicado ter apoios grandes de grandes marcas para ultramaratonas. A ultramaratona é grande marca, por Red Bull, por exemplo, sabe que non é o seu público, porque é limitado, non é abrangente. O público dunha ultramaratona sempre son quantas persoas en un país poden realmente acabar unha Mountain Quest en condições. 250 persoas, 200 persoas, e moitas delas con moita forza de vontade. E é mesmo pequeno o mercado, tamén en España. No entanto, o Mountain Quest consegue que esas persoas se aliñen, que moitas delas continúen a voltar, e depois unha coisa que a min fico agradecido cada vez que acontece, persoal que xa non está a voltar porque non se sente con forzas, porque a vida dá moitas voltas, porque ten outras coisas, continúa a participar da comunidade de Mountain Quest, a conversar, a partillar, a dar valor aos demais. Por iso, cando pensei en facer algún tipo de podcast ou tipo de comentario, quería que estiveran os dois, e os dois eran parte da aventura, porque os dois, para min, como director, como staff, representan perfeitamente esa cena maluca do espírito da coisa, e máis do que ninguén, porque os dois conseguen ou conseguirían, no caso de André, se a vida ajuda e ele quiser, competir para gañar. No entanto, deciden, ok, eso pode acontecer, mas decido ser unha persoa que está a pedalar con outras persoas en un percurso que é moito máis do que unha prova competitiva. Iso para min é Mountain Quest e que faz disto unha aventura especial. Aguardo entón este ano. Qual é o objetivo para terminar? E se temos cousas que falar para a semana ou en outro momento que... Para a semana. Xa a liña, xa fica fechado. Qual é o objetivo de Clamote para este ano? Para que no Mountain Quest Sim. é terminar. Se conseguir terminar sem azares e se conseguir ir para lá com o treino que prevejo, queria fazer top 3. André?
o meu objetivo passa pelo mesmo do ano passado, apesar de estar com mais treinos ou voltas de bicicleta do que no ano passado, mas não sei até junho como é que vai ser. Se conseguir andar de forma regular, queria tentar melhorar o tempo do ano passado. Se não, mesmo que seja pior, quero terminar, quero ter uma medalha de finisher. O importante é irmos para lá com consciência do estado de forma em que estamos e da dificuldade das coisas e ter objetivos bem claros, que ou é terminar ou é partir o motor. Eu quero terminar. O, Eu parto o motor e depois termino. este ano pasado partiste o motor, Partiste o motor, sim. Chegou, tú non estabas aínda, hombre. Tú estabas a curtir da prova, mas chegou o Tiago que non Mas brincaba. há 2 anos eu fui e ainda vi o Colamoto chegar. É verdade, é verdade, é verdade. Empezabas a guardar por ele aí. Eu já fiz isso tamén con o Brandán. Eu não sei se tens noção, Fernando, é assim, o fazemos a prova no dia, o Mountain Quest, para nós que já fizemos alguma vez, opá, é uma coisa normal, é ver como é que corre. Arrancamos e é como o André diz, logo se vê, vamos ver sensações, vamos ver se conseguimos andar mais ou menos. Às vezes o engraçado disto tudo é todo tudo o que se passa desde hoje, ou desde estes dias, até ao dia da prova. Pessoas que nos contactam, que nos perguntam como é que hão de fazer, tinham determinados objetivos e gostavam de fazer assim, e agora o André também está associado ao treino, por isso é que provavelmente ainda vai receber mais estas solicitações. Como é que nós fazemos em termos de nutrição, como é que fazemos isso? E basicamente, eu, às vezes apadrinho aqui pessoas e depois no dia quando vamos arrancar eles vêm ter comigo e dizem olha eu sou tal, sei lá, tivemos o Carlos, o Luís, eles sabem quem são, não vale a pena estar aqui a evidenciar mais nomes e outras pessoas e no final dão-me um abraço e ficam todos contentes de terem terminado como se aquilo fosse uma cena do outro mundo, se calhar como já foi para mim, aquilo para mim é como tomar um pequeno almoço basicamente, mas e é este relacionamento, toda esta troca de ideias e partilha de experiências e manter o pessoal motivado e até aquela troca de mensagens no Facebook, aquelas picardias, aquelas opiniões, pronto, opá, isso é como se estivéssemos a ver uma novela, é para nos manter entretidos quando temos tempo livre, isso tudo é engraçado, pronto, basicamente. Manter o soño vivo, non é? Desde este momento e até o momento da prova. Eso sí que dá para ver moito. Acho que no caso de André tamén será ainda pior agora a ser treinador. Terá máis preguntas, máis dúbidas, máis medos das persoas tamén. Sim, ano passado treinei o Bruno, que o objetivo dele era fazer o Mountain Quest. E desafio o Caramujo, que também me conhecem, que é o ciclista improvável. Basicamente desafio os dois. E depois fui vendo nas folhas das classificações quando é que eles chegavam. E eu pensei, eles vão se fartar de me chamar nomes. E incrível porque, apesar de, pronto, eles conseguiram o objetivo deles, que era terminar, o Caramujo chegou já noite dentro, e a primeira coisa que eles me disseram, eu disse, pá, de certeza que me fartaste de me chamar nomes, e as primeiras coisas que eles me disseram, não, eu para o ano quero ir outra vez. Acho que isso é realmente o espírito daquilo tudo, apesar das dificuldades, da dureza, das horas todas que passamos naquelas serras, é o que se vive naquele dia, e ok, eu estou, para o ano quero voltar. Non, a filosofía da Mountain Quest está criada e eu en iso poso, máis ou menos teño, e Tiago sabe que fala moito con el, tamén contigo, a idea da Mountain Quest é criar medo. Obviamente, sim. Eu teño un respeito, eu lembro un dos maiores, para min o maior himalajista coñecido, Reinhold Messner, dicía unha frase que é el falaba de morte, porque é un himalajista, obviamente, que sen risco de morte non existe conceito de aventura, non? E na altura, cando xa lá 10 anos que comecei a tomei responsabilidade da Mountain Quest, a idea que tiña na cabeza era sen risco de fracaso non há aventura. E era criar un conceito tal que as persoas non teñan certezas. No vosso caso, sei que saben que poden acabar, mas teño que tentar quebrar as vosas certezas. A veces teño que ser mau con un amigo, como no caso do Tiago, e eu já criei alteracións no percurso a pensar no Tiago, que é quen coñezo, e Tiago aquí consegue recuperar, como eu faço para que non recupere? Porque se consigo que non recupere, consigo que comece a ter dúbidas. Se ten dúbidas, chegar á meta vai ser moito mellor. Mas E iso, as coisas também evoluíram bastante ao longo dos anos. É como eu costumo dizer às pessoas. Eu cheguei a fazer o Troia Sagres. Na altura era feito de bicicleta VDT roda 26, com pneus de estrada.
E de antes era um desafio, porque ninguém fazia 200 km. E fazer Hum. 200 km era uma coisa do outro mundo. Hoje em dia, aquilo já não é um desafio. Qualquer pessoa, qualquer comum mortal, faz. E as provas de ultramaratona e endurance começam também a ser um bocadinho assim. Porque há 10 anos atrás era um desafio, se calhar para 200 pessoas que estão inscritas, era um desafio para 180. Sim, Hoje em dia toda a gente anda 2 vezes por semana, toda a gente tem 2 bicicletas, uma VTT e uma de estrada. Há 10, 15 anos não, ou tinhas uma bicicleta VTT, ou tinhas uma de estrada, andava todos os domingos, e fazer uma coisa fora disso era uma cena do outro mundo. A primeira maratona que eu fiz foi da Anhannovas às Alá Maior, que já não existe, eram 100 km, eu nunca tinha feito 100 km na vida e eu demorei o dia todo. E marcou-me. Eu fiquei a minha ideia, eu quero voltar a fazer isto, porque era algo que realmente nos fazia sair da zona de conforto. Hoje em dia as pessoas, todas as pessoas aplicam-se mais, treinam mais e as coisas começam a ser mais banais. É o mesmo que estás a dizer das provas, há várias provas que estão a acabar, outras têm poucos participantes. Há uma massificação de provas porque as pessoas, ou seja, as coisas que antes eram grandes aventuras começam a ser muito mais banais. Por sim. isso é que já há provas de 1000 km, 750 e há cada vez mais pessoas a aderir a esse tipo de desafio. Porque são coisas que levam a passar os limites e que realmente começam a colocar dúvidas. Sim, Eu tenho exatamente a mesma experiência do André, apesar de ter quase mais 20 anos do que ele, ou 30, nem sei. André, alguma vez foste a Porto Alegre? Essa eu nunca cheguei a Não fazer. chegaste a fazer. Essa Então não cheguei. imagina, eu era daqueles gajos que andava de bicicleta ao domingo, com gajos mais velhos do que eu, opá, 20, 30, 40 quilómetros, um BTT técnico, o pessoal eram os manhãos bike team, e a minha primeira grande experiência, que era quase um sonho fazer 100 quilómetros, foi na Maratona de Porto Alegre. Então aquilo, toda a logística, ao longo do ano, ou para o ano seguinte, que eu acho que era em março, preparar o carro, o outro lado, Maio. Era o fazer, primeiro fim de semana de maio. de maio, fazer o reboque, essas coisinhas todas. Aliás, era no primeiro sábado de maio sempre. Fomos para Nisa, ficámos lá alojados, curtimos, não sei o quê. E a primeira vez, para chegar ao fim, vim-me à rasca. No ano seguinte voltámos lá, o objetivo já era diferente. Aquela cena era uma maratona que tinha, pai, 3.000 pessoas, estava um helicóptero, tu arrancavas, os da frente que iam para lá dormir, para a linha da meta, tu arrancavas, aquilo tocava lá o alarme para arrancarmos, pronto, dava o sinal de arranque, e eu arrancava para aí 10 minutos depois. Depois aquilo arrancava por uma avenida larguíssima, e aquilo para passar aquela gente toda foi uma desgraça. E tenho muitas histórias para contar disso, ou seja, é tal como o André diz, antigamente tinha que ir daqui para Porto Alegre, se calhar para fazer uma maratona organizada de 100 km, que era uma coisa espetacular do outro mundo, até acabou por se extinguir. Sim, É e o que eu antes digo. falava-se, ei, já viste fulano, fui fazer a maratona de Porto Alegre, 100 km, Sim. caraça. E a gente fazíamos os passeios de 25 a domingo de manhã, com abastecimento e demorava a manhã toda, né? 100 km era uma coisa do outro Era mundo. Mas impensável. há uma cena que, por exemplo, é que O evoluiu Fernando muito Gonçalves ainda não era vivo. a técnica evoluiu muito, mecânica, a nutrição, as pessoas, que foi? Tu não eras vivo ainda. Digo, a Sim, mecânica mas evoluiu é isso, evoluiu tudo, estás a dizer que evoluiu tudo, evoluiu as bicicletas, a nutrição, o acompanhamento, as redes sociais, a partilha de informação, tudo. De antes não sabias treques, há, de há uma, antes não sabia lista de inscritos. não, há uma cena muito engraçada que acontece quando o Douro Bike Race começou muito cedo, 2010, e há, para muitos, uma das melhores edições, para mim, com a de 2018, depois acontecerão coisas mais com os incêndios, mas ok, 2012, muito fixe. E há vídeos bons daquela época. Mas há uma coisa muito engraçada que se tu vês o vídeo, a nível nostálgico, não percebes, até que posso te dizer, volta a ver o vídeo, que é o que mais vês. Vês uma e outra vez no vídeo o pessoal a furar, que está a dar aí ar com uma bomba. Claro, no 2012 o pessoal furava muito mesmo em uma prova técnica na serra, porque era normal, não havia outra hipótese. Lembro quando começaram os túneis, que o Hermida, o nosso Hermida, contava que os túneis estrearam em uma prova da taça da Copa do Mundo em Lisboa, se não lembro mal, que tinha sido por Lisboa, porque foi em Portugal. E dizia que como não controlávamos bem o túneis, naquilo não parava de sair fora, havia mais furos ainda do que nunca. Claro, tudo aquilo, todo aquele teste, todos aqueles erros acabaram por criar. Agora, se alguém a furar, pode levar tubulês, leva mechas, leva câmara, pode fazer mil Leva cenas, espumas, nem leva precisa espumas. de.
antes se furavas tiñas que quase facer un estágio aí de mecánica Eu na altura. quando começou a aparecer o tubeless, eu disse que nunca ia pôr daquilo, aquilo era nojento, era Eu uma também, eu também. pasta verde, era uma pasta verde que quando mexias lá ficavas com as mãos horríveis, eu disse: "Não, eu Era nunca vou pôr isto". slime. Eu Yeah. encontrei un post, porque Facebook é unha treta, aí atrás mandoume un post dunha prova que eu estaba a facer no 2000 e non lembro, 11 ou así, e era nunca máis vou usar esta merda non presta, por tubeless. E pensei, vou apagar isto porque non quero que ninguén perceba que era un cromo. Como xa é verdade, era unha época en que testábamos cenas, mas eu vi como evoluía, por exemplo, a Nutrisound a partir, por exemplo, do Clamote na Mountain Quest. Mountain Quest chegou a haber persoas a preguntar si a levar sandes, a comer sandes conseguía acabar a Mountain Quest. E Clamote foi o primeiro así que, como falábamos antes, todo o mundo acompaña, segue e admira, comezou a falar de cuánto el bebía, cuánto el comía, cuántos géis levaba, mostraba os seus géis sen ningún tipo de segredo. E moitas persoas que falaban comigo depois comezaron a dizer, realmente teño que levar máis nutrición. Levaba moito pouca, e que levavas tú? Había persoas que saían un bocado a vontade, levo, que non pese moito. Mas isso também mudou, é o que o André está a dizer. Imagina, o pessoal antigamente comia uma barra para fazer uma Sim. hora de andamento, fazia 40, 60 gramas de hidratos. Eu atualmente consigo ingerir entre 90 a 110, mais ou menos. Claro, mas eu coñezo persoas que, por exemplo, 2017 en Mountain Quest, 2018, preguntaban cenas, porque levaban en realidade, eles limitaban a nutrición tamén por peso. E era, isto já é moito, estou a levar demais. Era os 8 inis. Sim. Depois ficavam a pé. Eu sou do tempo que só se punham 3 parafusos nos discos de travão da bicicleta 26. Também já vi artistas desses. O Silva também é dessa altura. Non, por iso os tempos mudan e están a evoluir, as bikes tamén, non é igual, imagínate Mountain Quest bike de 26, Mountain Quest bike de 29, Mountain Quest xa comezou con 29, mas eu lembro cando falábamos antes do Iron Bike, que o pessoal fala de como o Iron Bike evoluiu, unha vez falaba comigo un colega italiano, a Iron Bike tiña 28 anos agora, e dicíame, tú lémbrate que os trillos que tú estás a fazer descer con moito risco, comezaran con roda de 26. Isso é o que eu digo a muita gente em relação às zonas técnicas. Sim, sim, sim. Porque hoje em dia, se fores comparar antigamente com a roda 26, as coisas eram mais difíceis, mas era o que era igual para todos. Sim, sim, a descida que vai, por exemplo, a falar da Montanha Quest, a descida que vai do Alto dos Seixinhos, depois da famosa subida de Mafómedes, a descer que vai dar a Sedielos para a Ferraría, aquela descida de roda 26 ten que ser mesmo complicada. Non tanto roda 29 vai andando, va máis devagar, va máis rápido, e va, con sorte va desenrascando, mas sí que os tempos mudaran. Por sorte, porque ao final tamén é máis, está todo máis controlado, tamén a nivel de seguranza as probas mudaran moito. Eu lembro as primeiras probas que eu fui facer como atleta, era un bocado, estabas a vontade aí, okay? Desenráscate, liga. Sabes que também a mística um bocado do Mountain Quest, comparando com outras ultramaratonas, nomeadamente com o Bairrada, é o facto de termos que ser nós próprios a levar a própria nutrição e o dinheiro. Isso aí gera-nos um bocado de receio, o tal medo do desconhecido, vai dar, não vai dar. Também, de certa forma, acaba por nos meter o tal medo que tu estás a dizer, o tal medo de vou conseguir, não vou conseguir, é porque nós às vezes, como não há apoios, nem há abastecimentos, nem há nada disso, as pessoas começam a perguntar, passam muito tempo sozinhas e começam a pensar na vida, e começam a olhar para as ervas, se aquilo dá para comer, quando é que vai haver um café, quando é que não vai haver, como o outro que olhou para a bosta da vaca e pensou espremê-la para beber água, que não havia água. Outra coisa importante, por causa desta cena dos avanços, eu acho que nunca partilhei isto, não sei se vocês sabem, eu de todas as vezes que participei no Mountain Quest, também tem a ver com prejuízo meu, porque eu levo mais peso e tento programar estas coisas, eu só tive um furo. Foi naquela vez que fiz o Mutant, que fiquei sem água, que tive essa cena da bosta da vaca, que partilhei, comecei tipo, quase a delirar, que tu falhaste o ponto de água, esse ponto de água estava com o tubo rebentado, não havia lá água nenhuma, começámos a subir outra vez o Alvão, e eu depois, quando desci, bebi água num daqueles tanques dos helicópteros apanharem a água para os incêndios, bebi lá o coisa de água, e nessa descida ia furado. Comecei ia furado e tive que meter um CO2. Eu, de resto, nunca tive furos no Mountain Quest.
E a sorte, porque a persoa que non para de furar, tamén a persoa que ten moito azar e a persoa que acho que ten, non sei, un É imán. sorte, Sim, é sorte. E pneus de 800 gramas. sim, mas isso depois também é muito relativo em relação aos pneus. Já usei marcas de pneus, aliás, é o que uso. Que há pessoas que se queixam, furam muito e eu passo épocas inteiras sem furar. Pá, é isso, é pneus, é dar opiniões disto ou daquilo, é muito relativo. Acho que depende muito depois de pessoa para pessoa, como é que conduz. Non, eu aprendi diso en ir a eventos a longe, porque claro, Monte Encués eu non estou na casa, non há, como que posso dizer estou na casa e non é igual, mas cando vas a unha proba longe eu aprendi a non poupar en historias que estraguen o facto de por que vens aquí. Pagaste a inscripción, treinaste X tempo, compraste a nutrición, levaste a bike á oficina, pagaste para facer un E upgrade, não se é por calhar, meio quilo que vais comprometer meses de tudo o resto. non podes Aliás, estragar. isso está visto nas bicicletas 29. De antes, nas 26, era tudo o mínimo peso possível. Hoje em dia, nas 29, já não se preocupa tanto com o peso, já não há problema ter uma bicicleta de 11 kg. O que É importa é a verdade. eficiência que ela vai ter. No, e depois a parte na Monte Encués son moitas horas e aquela cena de sempre que falamos que teremos máis oportunidades de falar diso, da bobereira, o persoal fica todo maluco, comeza a apertar, entón quer tirar peso para apertar máis na bobereira só o inicio, o persoal sai con caíbras do quilómetro 20, e já vi iso tamén, porque a Foi, ansiedade e non hidrataran ben, comezan a eu fiz esse tentar. erro. Eu fiz esse erro, foi como aconteceu desta última vez. Levei só um bidão, depois enchi-me a fome e já estava morto. Ui, é muito. E Até depois uma tamén fome, tu depende demoras. moito dese shock de temperaturas, porque a partir de Mafómedes, seixiños, deses Ferraría, entras na parte do Alto Douro e aí en aquel val ten moita humidade no ar. E aquilo que tiñas controlado máis ou menos no teu organismo pode dar para o torto. E depois chega o muro da Ferraría, que sin está na aldea do Ermida, mas marcamos con Ferraría para criar máis medo. E porque ficaba ben. Aquilo non tiña nome no inicio. E eu quería dar un nome, porque quería que o persoal tivese medo de algo o ano inteiro. Entón, a aldea de Ermida, e era Muro de Ermida, e como aquela altura estaba a aprender italiano, a falar ben, era Muro de Ferraría. Soaba forte, parecía Koppenberg. E depois pensei, e marcamos un muro antes, con cual as persoas, a sair do café da Ferraría, xa levan o cociño apertado. E aínda demora en chegar un bocado. E foi por iso que se chama Muro de Ferraría. Mas sempre hai algún morador da Ermida que reclama comigo en plan, isto non é a Ferraría, isto é a Ermida. Eu sei que é Ermida, só que é engraçado chamarse Ferraría. Não, Mas tens isto que dizer às pessoas que ferraria o que lhes vai acontecer quando lá passam, vão ser ferrados. é... De facto, Mas olha, que é mesmo uma pessoa quando faz, quem não conhece, e mesmo quem conhece, chegamos ali, aquilo, um gajo começa a pensar, epá, isto vai acontecer mais vezes, é que isto é terrível, aqueles 20 e tal %, sim. e nós temos que carregar nos pedais, eu já tenho 60 km, eu estou lixado. Chega a unha curva que un Garmin meu marcou 40%, mas eu acho que están 30 e tal de Sim, não porcento. podes ir tão por dentro, tens que ir mais por fora. Ele está a andar de bicicleta. Não, é para depois meter lá o registro nos gráficos, tem 40%. Claro, é máis fixe. Ou se falábamos disso, cando crio un gráfico, se procuro aplicacións que creen máis cores vermellas. Outra vez a criar medo. Medo, non sei se debería estar a contar isto, agora o pessoal fica a pensar cando comeza a ouvir isto, non hai que ter medo, é leve. Sí, acrediten, vai ser leve, poden acreditar. É só cor vermelha. Mas já para acabar, aquela cena que falábamos de programar, que falaba o Tiago de a incerteza de non saber como vai dar a nutrición. Cando apareceu a famosa ermida, de aquí de Contáins, non vou dar nomes, mas un atleta que todos coñecemos teve un problema de nutrición que el continúa a afirmar que é que perdeu algunha barra e algún gel na descida, mas foi a ermida de Contáins. Non perdeu ningunha barra, ningún gel na descida, non. Só que el non vai recoñecer nunca que calculou mal con aquel picoto aí. Calculou e sabes, tem a ver com o andamento. Uma pessoa às vezes vai porque aquilo é tudo muito bonito, mas depois também depende de quem vai connosco. O ritmo às vezes não é imposto por nós. Nós aqui estamos mal habituados em Portugal, porque nós fazemos uma ultra e não há cá muito pessoal, a não ser estes que vão surgindo, que ou conheçam o nosso andamento, que façam ultras. Agora, uma coisa é fazerem ultras, por exemplo, com os espanhóis, porque os espanhóis, o Lilbert Mill, o Brandon e outros que tal, que eu não sei o nome deles todos, eles fazem ultras quase todos os fins de semana, o que é uma coisa incrível. Há um campeonato nacional de ultramaratonas em Espanha, não é? A Espanha é 5 vezes maior que Portugal,
Por isso é normal que eles consigam, e eles têm esta motivação, eles deslocam-se, às vezes fazem 1000 quilómetros para ir fazer uma, não é? O Brandon e o resto do pessoal. Então, eles metem andamentos de maratona numa ultramaratona. E tu vais queimar a cabeça da colaça, do motor. Sim, afinal é uma mais-valia, foi também uma mais-valia para Montenegro, acho eu. Mas nisso posso dizer, com este meu sotaque estrangeiro, que acho que o atleta português tem muito nível. O atleta português tem muita coragem a defender os seus treinos em qualquer prova. Às vezes tem dúvidas, e é normal. Sai muito a treinar fora e a competir fora, qual é uma mais-valia. Por exemplo, os galegos não saímos muito a competir fora da Galiza, o Brandão é um caso estranho, e isso fecha-nos muito e controla o nosso nível, o português não. E depois tem provas, antes falavas da Bairrada, os Templários fazem uma prova incrível também. Há por aí provas em Portugal que são muito boas. Próximo sábado. Sim, e Bairrada é espetacular, Montanquest tem o seu local, o seu espaço, o seu quintal. Isso cria uma cultura de ultras também diferente e acho que qualquer prova portuguesa é tão boa como uma prova espanhola e mais económica também, porque falávamos disso há uns dias, os preços de uma prova portuguesa são a metade, por exemplo, Montanquest é a metade que um Gigante de Pedra, menos da metade. E a quarta parte do Pedaço de Foco, por exemplo, que pode ser... Tens muitos espanhóis que vêm cá, o Gustavo, aquele Gustavo que está sempre Sim, presente sim. em todo lado, ele diz que vem, e muitos dos que eu falo, eles vêm cá sobretudo por causa da qualidade e dos preços. Há muita qualidade e depois Portugal organiza muito bem. E não estou a falar de mim, porque eu aprendi também aqui. Porque não és português. Não, sou português também, já nesta altura, mas neste caso uma coisa que é importante é eu vinha de organizar outro tipo de cenários diferentes e aprendi a organizar dos portugueses. Aprendi de jeito amarantino, do João Marinho, do Pedro, do Mestre Navega, do Domingos Ladislau, esse jeito de compreender e tratar os atletas e de organizar, eu aprendi em Portugal e a fazer outros eventos em Portugal. Eu aprendi em Portugal. Portugal organiza melhor. Pode estar garantido que a maioria das provas que conheço em Espanha está mais limitada por causa de orçamento, também porque os portugueses pagam coisas que não se pagam em Espanha. Por exemplo, Espanha não paga policiamento. E isso é uma diferença, faz toda a diferença em um evento. Não estou a chorar por isso. Nós temos a GNR integrada no Estado da Montanquest e é uma mais-valia. Sem eles não seria possível fazer o que fazemos. Mas isso mesmo em Espanha não se paga. E o qual cria uma diferença de orçamento grande que às vezes limita o organizador português. Não falo da Montanquest, falo em geral, mas a qualidade lá está e a qualidade do know-how e das pessoas. O mais especial de Portugal é há estúpidos, sim, também. Há muitos em Espanha e conheço os nomes. E estúpidos há em todas partes. Mas Portugal é um nível de qualidade humana de atletas brutal. Há uma paixão pela história, pela tradição, pelo legado de qualquer prova, brutal. Uma memória do, como estamos a falar agora, do que se tem feito, de como era aquela prova, brutal, brutal. E um só tem que ter ouvidos para aprender. E por isso, para mim, é um privilégio fazer parte desta história. Mas já para acabar, e vamos dormir, unha dica, un consello, unha recomendación de Tiago para atletas que teñen registrado hoxe na Montanquest ou que van facer por primeira vez? Manda mensagem e perguntem, que eu respondo. Eles arriscan, é iso? Eu sou igual a eles, eu sou humilde. Eles pensam que eu sou um semideus, mas que me perguntem, eu pago um copo ou vou lá ter com eles, é igual. É para isso que isto serve. O raio dos Templários é que é a ultra deles agora, André? Não, opa, Dia pode ser 22. que eu devia lá ir, mas se calhar Vais não. ver. Então não vou. André, unha dica que Estás a podes falar dar? a sério? Vais ver. Vai. Pronto, mas depois eu vou lá contigo fazer o percurso um dia. Un consello que podes dar, André? Acho que acima de tudo é termos a humildade para perceber que o Mountain Quest é difícil, que quando estamos lá não somos mais que ninguém e ouvir o que as montanhas nos transmitem. E acho que isso é basicamente o espírito do Mountain Quest.